Olá, irmãos, Pai do Senhor a todos vocês que acompanham o canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes e eu queria convidar você que é novo no canal a se inscreva no canal para nos dar uma força para a gente atingir os 10 mil inscritos. Queria convidar para você também a ativar o sininho aqui embaixo, dar um like para dar uma força aí no canal para a gente poder estar crescendo, amém? Então, amados, hoje eu quero trazer um texto, mais um dos esboços de sermões que eu prego na igreja, amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 16. Na verdade, não vou tirar tempo para ler agora, mas eu vou fazer o desenvolvimento da mensagem e passar para vocês, amém, irmãos? Então, irmãos, no livro de Juízes, capítulo 6, no Juízes, ali conta a história de um jovem chamado Gideão. Que, irmãos, Israel ele estava num círculo vicioso de pecado, de idolatria. E por causa da desobediência à vontade de Deus, à lei de Deus, aos preceitos que o Senhor estabeleceu para aquela nação, Israel estava sendo cativo. Israel estava pagando um preço muito alto pela sua desobediência a Deus. Mas o nosso Pai ele é tão bondoso e misericordioso que quando o povo clama, Deus pega e levanta sempre alguém para libertar, levanta um libertador na casa da nação de Israel. Mas, irmãos, citando exemplo, quando Deus foi chamar Gideão, falou assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. A gente não fala assim, peraí, como que o Senhor é comigo, com essa nação? Olha tudo que está acontecendo, Deus. Os midianitas vêm aqui e ficam roubando tudo que a gente planta, que a gente colhe. Sendo que Gideão, no momento que foi encontrado, se encontrou ele com Deus no momento ali, Gideão estava tentando esconder as coisas. Aí, como é que pode nos acontecer isso aqui, aquilo outro? Mas o que acontece, irmão? Gideão, ele só conhecia Deus pelas histórias que seus pais contavam. Ele nunca teve uma experiência real com Deus. Ou seja, aí ele disse, Val, o Senhor é comigo? O Senhor está comigo? O Senhor quer libertar Israel pela minha mão? Eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fraco. Ou seja, ele não conhecia o Deus de Israel. Ele não estava na época de Sansão. Não, Sansão é bem depois, perdão, irmãos, amém? Ele não viu Deus abrir um mar vermelho, né? Ele não viu nada que Deus fez, ele tinha pouco conhecimento pela história que seus pais falaram, mas ele não tinha experiência com Deus. Então Gideão ele estava frustrado por aquela situação em que ele estava vivendo. Isso é difícil ele acreditar. Pô, Deus está deixando tudo que está acontecendo na nação, tudo que está acontecendo aí, agora me falar que ele é comigo, que tal, não sei o quê. Então nós devemos entender, irmãos, que isso é um problema sério que todo mundo comete. O mundo acha que as tragédias, as mazelas que acontecem são culpa de Deus. Mas nada é culpa de Deus, a culpa é do homem que abandonou a Deus. As doenças, as guerras, o mal, as doenças, coisas ruins que estão no mundo, não é por culpa de Deus. É por consequência de que Deus abandonou o homem. O homem desde o Éden escolheu desobedecer o Senhor. E a desobediência traz consequências graves. Porque o diabo anda ao nosso derredor, como um leão bramando a quem possa tragar. Se ele está ao nosso derredor, porque Deus está nos guardando ao nosso redor. Mas se eu pecar e se você pecar, nós vamos dar legalidade para Satanás entrar e começar a trazer destruição. Começar a prejudicar a nossa vida em Deus. Vocês estão me entendendo, amados? Então, irmãos, ele estava frustrado, mas ele não entendia. E ele conhecia a história por causa de seus pais. Ele estava frustrado. E a situação pode estar difícil, irmãos. Mas o Pai sempre está conosco. Deus, irmãos, Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece o que você precisa na sua vida e o que você não precisa. Mas Deus, Ele quer ver sair da sua boca. Você fala, pai, eu preciso. Deus sabe que você precisa de um carro. Está passando dificuldade aí para ir para algum lugar. Deus sabe que você precisa de um carro, mas Deus não vai te dar enquanto você não abrir sua boca para falar. Amém? E Deus, Ele quer nos dar vitória, mas nós devemos clamar e procurá-lo. Então ele não entendeu o motivo daquela situação, por não conhecer Deus e nem a lei, né? Gideão não tinha conhecimento da lei, não conhecia Deus direito, só via falar algumas histórias ali por alto, né? Básico, que tem muitos crentes na igreja hoje que conhecem Deus de ouvir falar. A maioria, né, irmãos? A maioria das pessoas que estão na igreja, que se dizem cristãos, que estão caminhando, dizem, né, que estão caminhando com Cristo, não conhecem a palavra de Deus, não leem a Bíblia, não conhecem as Escrituras.
e estão na situação de que Gideão estava lá, inconformado porque que estava acontecendo, porque não entende. Irmão, você quer colher bênção em sua vida, você tem que ser obediente. Você quer ter vitória na sua vida, você tem que ser obediente. Cristão que obedece a Deus, ele derrota Satanás. A palavra de Deus fala que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Amém? Mas para que Satanás fuja, primeiro você tem que ser obediente a Deus. A obediência, irmãos, é algo primordial na sua vida. Você ler a Bíblia, você observar o que está nas Escrituras, você pedir a Deus para te dar entendimento do que a palavra fala, para que você venha guardar aquilo no seu coração, para que aquilo venha gerar temor no seu coração, porque o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Que é quando você conhece a palavra de Deus, você conhece Deus, Deus se revela a você através da palavra dele, você vai conhecendo Deus, você vai entendendo quem é Deus, como que ele agia antigamente, e você vai enxergar além das Escrituras que Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. Deus, ele não perde o controle de nada, irmãos. Amém? Ele não perde o controle de nada. Então ele está sob o controle de todas as coisas. Não existe nada que escapa aos olhos de Deus. Amém? Mas para você colher a bênção, você tem que ser obediente. Irmãos, o que eu falo de obediência é para tudo, irmãos. Começa de todas as áreas. O cristão teria que entender. Para você colher uma vida de bênção, para você ter um casamento abençoado, para você ter uma vida profissional estável, para você ter uma vida tranquila, você precisa ser obediente a Deus. Até para casar. Ó Deus, eu quero casar. Aí na primeira que você vê na rua, na esquina ali, você já vai, se envolve e entra num grande problema porque você fez uma escolha errada. Então você deve deixar Deus entrar nas suas escolhas. Você deve colocar Deus, eu quero encontrar uma pessoa, mas o Senhor não deixa eu ter um relacionamento com ninguém que não venha fazer parte do teu propósito para a minha vida, para o meu chamado. Aí você vai ficar um bom tempo solteiro, como eu fiquei. Um bom tempo solteiro, como eu fiquei. Mas chegou a hora certa, eu casei, estou bem. Por quê? Tem que obedecer a Deus, tem que colocar Deus na direção das coisas. Para depois você não ter dinheiro e falar, mas Deus, aí ficar reclamando com Deus. Talvez você reclame de situações que você está vivendo na sua vida porque você desobedeceu a Deus, porque você não colocou Ele na direção de nada. Então, irmãos, isso é um fato muito preocupante. Então, Deus, Ele quer nos dar o melhor. Ele não quer você escravizado por Satanás. Deus não tem prazer de ver você escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo dessas coisas. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, é que nós fomos chamados para vencer. Amém? Eu e você fomos chamados para vencer. Mas para a gente vencer, a gente tem que ser obediente a Deus, igreja. Nós precisamos ser obedientes. Precisamos ter um coração quebrantado diante do Pai. Porque situação complicada, em que o inimigo está te ceifando, devorando o fruto do nosso trabalho, nós devemos nos voltar para Deus para ver o que está acontecendo, para que as coisas venham mudar. Para que o inimigo não venha entrar na nossa casa, no nosso casamento, não venha trazer destruição. Então nós precisamos estar em obediência totalmente a Deus, estar entregues. Ou seja, irmão, se você obedece a Deus, você vai quebrar toda a legalidade que Satanás tem para entrar na sua vida. Porque Satanás é legalista, ele vai entrar se ele vê ali que ali tem terreno para ele trabalhar. Mas se a porta estiver fechada, ele não vai entrar. E você vai ter uma vida de bênçãos. Então, irmãos, Deus disse que era com ele para libertar o povo. Então Israel estava naquela situação porque Israel estava em desobediência a Deus. A palavra de Deus fala, se você desobedecer, você vai colher maldição. Se você obedecer, você vai colher bênção. Amém? Lembrando que Deus, por causa de Jesus Cristo, sempre vai perdoar os nossos pecados, nossas falhas. Mas a consequência do nosso pecado, da nossa falha, certamente virá. Amém? E uma vida fora da bênção e do propósito de Deus nos traz prejuízos amargos. Pode nos trazer um futuro. Um futuro é daquele que a gente não vai ficar feliz de estar vivendo. Nós podemos não colher frutos agradáveis para a nossa vida. Amém, irmãos? E sem mais delongas, quando Deus fala que está com você e você entende e avança, a derrota do inimigo é certa.
Mas tudo que você deve fazer é direcionado por Deus, irmão. Não enfrente o inimigo sem você ter uma direção do Altíssimo. Sem você ter uma direção do general, que é o Senhor dos Exércitos. Se você não tiver uma direção dele, não avance, não faça nada. Ore, dobre o seu joelho, se coloque em submissão ao Altíssimo para que ele venha estar abençoando sua vida. E essa é a mensagem desse momento. Que Deus abençoe suas vidas e traga notificação para vocês. Até o próximo vídeo, irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima. Amém, amados?